Bom dia, graças e paz. Aqui quem nos fala nessa manhã é a diaconisa Adriana, já agradecendo a Deus pela palavra que Ele ministrou em nosso coração. É tão bom quando a gente está propenso, para ouvir a voz do nosso Deus, está sensível a ouvir a voz do nosso Deus. E nesses dias de lutas, de adversidade, o qual nós temos enfrentado, confesso que tem sido dias bastante difíceis, dias em que a gente tem que estar fortalecido, revigorado, por Deus, para enfrentar aquilo a qual nós temos que enfrentar. Tem coisas que a gente tem que enfrentar, não tem como a gente fugir delas. O Senhor até permite, o Senhor nos leva, esse tempo que nós estamos atravessando, o Senhor nos leva, e tem até uma canção que tem me acompanhado, Você me leva ao deserto para falar de amor, e é verdade. Então, esses dias o Senhor tem falado ao meu coração que Ele caminha conosco na adversidade. E é bom quando a gente consegue ouvir a voz de Deus, é bom quando a gente temos a certeza, a convicção de que não estamos sozinhos, que não estamos caminhando sozinhos na adversidade. Mesmo no deserto, Deus caminha contigo. Nos vales, Deus caminha contigo. Seja nos ventos fortes, ventos contrários, Deus caminha contigo. Deus está ao teu lado, sinta-se amparada por Deus. As pessoas até nos abandonam, se esquece que nós precisamos de apoio, de amparo, mas sinta-se amparado pelo Senhor. E Deus falou comigo, eu caminho contigo nas adversidades. Meu irmão, isso traz uma tranquilidade tão grande ao nosso coração. Quando Ele que fala diretamente conosco, eu caminho contigo nas adversidades. Isso é algo maravilhoso. A Bíblia fala que o justo ele vive o quê? Pela fé. Eu não preciso ver Deus comigo, Ele não precisa me dar sinais, emitir sinais, fazer sons para dizer que Ele está comigo. Essa convicção, ela é dada aqui dentro do nosso coração, nosso espírito, ele recebe essa certeza de que o Senhor tem estado conosco. E é claro que mediante essa confiança de não duvidar daquilo que Deus fala, nós vamos vendo em detalhes do nosso dia a dia que Ele está conosco, nos acontecimentos do dia a dia, que nós vamos obtendo essa certeza de que Deus está conosco. A gente vê Ele agindo nas pequenas coisas que a gente não pode resolver, mas que Ele vai lá, Ele resolve, Ele nos ajuda. E esses dias eu vi Deus trabalhando em pequenos detalhes, mas em tudo eu vi Deus, Ele agindo. Então, isso é uma forma, é uma garantia de termos a certeza que verdadeiramente Ele caminha conosco. E que privilégio eu e você temos de ter o Senhor caminhando conosco nas adversidades. Deus não só está conosco nos dias favoráveis, nos tempos bons, Deus está conosco, caminhando conosco nas nossas adversidades. E que maravilha saber que Ele tem estado conosco, saber que Ele não nos desampara, saber que Ele não tem nos deixado só, Porém, nessa manhã, a palavra que o Espírito Santo deixou para nós está no livro de São João, no capítulo 13, no verso... Meu Deus, perdi aqui. No verso... Ih, meu pai. No verso 15, diz assim, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Eu quero também
pegar um texto que está lá em São Josué, olha aí. Está em Josué, no capítulo 1, bastante conhecido, em que fala assim, só uma parte, né? Vamos tirar só um contexto desse texto, em que fala assim, fazei tudo quanto ele vos mandar. Josué falando para o povo, quando o seu líder Moisés já não estava mais entre eles. Fazei tudo conforme ele vos disser. No livro de Mateus, na festa do casamento, né, em que o vinho havia acabado, a mãe de Jesus dá o mesmo conselho, fazei tudo quanto ele vos disser. E Jesus, ele diz aqui, para complementar, porque eu vos dei o exemplo para que vos façais também. Então, são 3 versículos em que o Pai e o Filho e os nossos líderes, né? Porque Josué acabou liderando o povo, Maria estava no casamento, ela não era líder, porém ela dava esse conselho, fazer tudo quanto ele vos disser, e Jesus nos orientava, os seus discípulos, né, a seguir o exemplo. Assim como ele vos fez, façai-vos também. Enfim, nós sabemos que alguns de nós temos dificuldade de seguir conselhos, de receber conselhos. Alguns têm resistência dentro do coração. A gente aconselha as pessoas, orienta as pessoas acerca do que elas devem fazer, mas elas mesmo assim, por causa da resistência que há dentro delas, elas não conseguem obedecer o conselho, elas não conseguem acatar o conselho. A Bíblia nos fala que Deus, ele castiga a quem ele quer bem, corrige a quem ele quer bem, mas esse castigo de Deus não é castigo. Deus, ele corrige a quem ele ama. Deus, ele açoita a quem ele quer bem. E nós precisamos ser pessoas humildes para que nós possamos assim ouvir a voz daqueles a quem Deus tem enviado para nos aconselhar, nos orientar, porque em algum tempo da nossa vida a gente precisa de alguém, né, para nos orientar, nos ajudar na nossa caminhada de fé, porque não é fácil servirmos ao Senhor, não é fácil ser servo, não é fácil ser obediente, não é fácil a gente seguir, né, o modelo de Jesus, né, como ele disse, porque eu vos dei o exemplo. Não é fácil a gente ser 100% obediente a tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Alguns são somente ouvintes, não conseguem nem colocar em prática tudo aquilo que tem ouvido, os ensinamentos que tem ouvido. E a gente vê e se depara com o fracasso da vida de alguns servos de Deus, que não eram para viver derrotado, não eram para viver fracassado, não eram para viver em extrema dificuldade, né? A gente vê pessoas em extrema dificuldade, mesmo sendo filhos de Deus, estando dentro da igreja, passando necessidade, passando aperto, enfim. Quando na verdade a Bíblia nos fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu creio que está na hora de revermos a nossa vida, a nossa fé, o cristianismo que você vive, se você realmente segue aquilo que o Senhor tem mandado. Eu estava conversando com uma ex-missionária, né? Eu digo ex porque ela largou tudo, porque ela relatava que ela pregava o evangelho, que era uma pessoa muito usada por Deus, mas todas as vezes que ela chegava em casa, ela levava uma surra do marido, né? Que coisa triste, meu irmão. E quando ela me relatava aquilo, eu ficava pensando, meu pai,
Não é isso que o Senhor tem preparado. A Bíblia nos fala que aquele que deseja o episcopato deseja uma excelente coisa, e aquele que obedece, ele é recompensado pelo Senhor. Então, como pode alguém que vai levar a palavra de Deus, alguém que é um mensageiro de Deus, que tem a unção de Deus para pregar a palavra, e quando chega em casa, toda vez que ela chegava em casa, ela levava uma surra do marido, a qual o marido também era evangélico, também era um servo do Senhor. E aquela mulher, ela se revoltou com Deus, ela ficou muito chateada, revoltada com Deus, e ela largou o seu ministério, largou tudo. Ela não só largou o ministério, mas como também ela saiu da igreja. E aí a gente se pergunta, será que Deus errou? Quem é que é o errado nessa história? Deus, a palavra? Será que o Senhor nos enganou quando disse que aquele que teme o Senhor não tem falta de nada? Será que as promessas bíblicas que o Senhor nos deu foi invalidada com o tempo? Em Eclesiastes, a Bíblia nos fala que aquele que teme, olha o que diz, teme ao Senhor, não experimentará nenhum mal. Sabe que a vontade que me dá agora é de chorar, não de tristeza, meu irmão, mas das coisas que eu tenho experimentado com esse Deus. 33 anos de evangelho, ministrando a palavra, nem sempre no altar, não estou falando isso, mas fazendo visita nos lares, mesmo não tendo nenhum título, nenhum rótulo, né? Eu sempre preguei a palavra, visitei pessoas, ia nos morros, ia nas comunidades. Meu irmão, eu não experimentei nenhum mal, nenhum mal. Claro que a gente passa por luta, porque o diabo, ele tenta nos parar, mas Deus não permitiu que nenhum mal, quando chegasse na minha casa, que eu fosse atacada por alguém, não. Então, a gente precisa rever a nossa vida. A religiosidade, o espírito religioso engana as pessoas. Por muitas das vezes, as pessoas elas recebem um título e aquele título ele faz uma modificação. A pessoa vive em função daquele título, daquele rótulo, que eu sou missionário, eu sou o pastor, eu sou a pastora. Enquanto, na verdade, a minha maior identidade é serva do Senhor. Eu continuo sendo serva do Senhor. O título não me faz. Se você não tiver unção, se você não tiver autorização de Deus para pregar a palavra, meu irmão, pode ser que você esteja correndo risco de viver coisas que essa mulher ela viveu. E muitas das vezes a gente está em cima do altar, mas como está a nossa vida com Deus? A sua vida pessoal com Deus? Enfim, a gente nunca relata, né? O que está por detrás, a gente nunca fala, né? Quem era essa mulher? O que ela fazia? Então, enfim, acredito eu que se essas coisas aconteciam, é porque tinha algumas brechas aonde o diabo tem acesso. Quem sabe não foi liberta, quem sabe tem mágoa de alguém, enfim. Se a gente for catucar lá, a gente vai ver, vai conseguir tirar algumas coisas, porque é impossível. A Bíblia nos fala que aquele que teme ao Senhor não experimentará nenhum mal. Lutas vêm porque o diabo ele se opõe a todos aqueles que são de Deus. Mas chegar a esse ponto, meu irmão, de você chegar em casa e tomar uma surra toda vez que você vai pregar, sendo marido cristão também, enfim, entre aspas, a gente pode avaliar que tem alguma coisa errada na nossa vida. Deus não erra, Deus não falha, Deus não mente. Deus ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Podemos pegar as histórias de Abraão,
grande servo de Deus, homem de fé, Josué, né? Podemos pegar Davi, Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões e o leão comeu Daniel, gente, pelo amor de Deus. Deus não permitiu que tocasse nenhum filho, foi colocado numa fornalha de fogo. Você sabe o que é uma fornalha de fogo? A Bíblia fala que nem o cabelo da cabeça queimou. Era servo de Deus. Agora, que tipo de servo você tem sido? Irmão, trajar veste de santidade não é santidade. Colocar o título não significa que você é, né? Porque o pastor é aquele que apacenta, o missionário é aquele que faz a missão de Deus. Não é só o título, receber o título, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou diácono, eu sou obreiro, eu sou. O único que é ele, o verdadeiro é ele é. Se ele não for colocado na frente do chamado, porque Deus ele tem que estar na frente do chamado. E tem muitas pessoas que colocam o seu chamado na frente de Deus. Eu sou missionária, eu que sou pastor, pregava isso, meu irmão. Eu sei que eu não estou com nada. Se a unção de Deus ela não estivesse sobre a minha vida, nada sou, nada serei. É Ele que é tudo, Ele que faz tudo. Ele que prega, né? É Ele que convence o homem do pecado. Enfim, eu sou só um pedaço aqui de uma carne que se move e que Ele vai usando, porque se Ele colocar aqui fantasma, vocês não vão querer ouvir. Se Ele colocar aqui um ET, vocês não vão querer ouvir, vão ficar com medo. Então Ele usa pessoas. Deus, Ele precisa de nós para pregar a palavra dEle, né? Mas se Ele quiser também, Ele usa outros meios, faz a pedra falar, enfim. Mas Ele usa pessoas que se deixam ser usadas por Ele. Então Ele fala aqui, eu vos dei o exemplo, Ele é o exemplo a ser seguido. Jesus não andou falando por aí, eu sou Jesus, eu sou. Não, embora Ele era o Filho de Deus, mas Ele tinha humildade, simplicidade, né? Ele não andava se anunciando, eu sou o Filho de Deus, vocês têm que me obedecer. Não, Jesus ele pregava com simplicidade, com amor, porque Ele sabia que sem o Pai Ele nada podia fazer. Ele fala, fazei tudo quando Ele vos mandar. Se Deus nos manda ser humilde, seja humilde. Se Deus manda ser obediente, seja obediente à palavra, seja obediente, né, às pessoas que estão liderando, que têm autoridade sobre a sua vida. Tem pessoas que não respeitam o pastor, não respeitam a pastora, não respeitam as lideranças, né? Às vezes é um líder de um grupo de jovens, quem é ele, né? As pessoas não respeitam porque pensam assim, igual a mim, isso aí é igual a mim. Não. Há uma autoridade sobre as nossas vidas que Deus nos deu. Se é um líder, ele tem autoridade de Deus para ser líder. Ele foi aprovado, ele foi avaliado para ser um líder, né? Moisés era líder. Como Josué deve ter sentido a falta de Moisés, que era aquele que o aconselhava, aquele que o guiava, enfim. Nós precisamos fazer tudo conforme Ele nos deixou escrito. A Bíblia nos fala que Deus não nega bem algum àqueles que andam em retidão com a palavra dEle. Então, viva uma vida em conforme a palavra de Deus, ou melhor, em conformidade com a palavra do nosso Deus. Amém? Tinha muito mais coisas para a gente falar, mas para não ficar muito longo, a gente se encerra aqui em nome de Jesus. Gente, graça e paz e tenham todos um bom dia no nome santo de Jesus. Amém.